As crianças poderão. Meus irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. De antemão eu quero falar que eu não combinei com o Regis não, viu? No entanto, vamos abrir em 1 Pedro também. Agora capítulo 5. E nós leremos os versículos de 6 a 11. 1 Pedro capítulo 5, versículos de 6 a 11 é o texto que nós nos utilizaremos para a nossa meditação dominical. Caso você esteja sem Bíblia e deseje receber uma Bíblia, você pode sinalizar, nós poderemos lhe servir com uma Bíblia e assim você poderá acompanhar a leitura da palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 5, de 6 a 11. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Permaneçam com as suas Bíblias abertas, queridos, e caso possam, evitem sair durante a exposição da palavra de Deus, a não ser que você tenha uma necessidade, especialmente por conta de criança, e nós entenderemos sem nenhum tipo de dificuldade. Caso contrário, permaneça e assim você poderá acompanhar a meditação da palavra de Deus. A primeira epístola de Pedro muito impressiona os seus leitores, e eu sou alguém que tem estado bem impressionado com as afirmações que nós encontramos nessa rica epístola, a epístola de Pedro à comunidade cristã, formada por judeus e também gentios convertidos ao cristianismo. É uma carta que foi escrita para a igreja do primeiro século. E nós encontramos algumas coisas de grande importância. Uma coisa que muito me chama a atenção, né, na carta, é o fato, e você fazendo uma leitura, também você vai perceber isso, é o fato de Pedro associar a graça salvadora com outros elementos tão preciosos para a vida cristã. Então, ao longo da carta, o apóstolo Pedro associa a graça com a segurança, associa a graça com a sobriedade, com a submissão. Ele sempre está associando a graça salvadora com elementos que são necessários para que nós desenvolvamos uma vida cristã plena aqui neste mundo. No texto que nós lemos, por exemplo, Pedro está associando a graça à dependência de Deus. E como nós somos dependentes de Deus? Em tudo que fazemos. Às vezes, afoitos, nós achamos que conseguimos fazer algo nesta vida. E nos esquecemos um pouco de Deus. Faz com que eu me lembre de uma criança que estava com o pai tentando acertar uma bola de basquete, não é? E ela era pequena, a cesta muito alta, e ela tentava e não conseguia, aí o pai levantou um pouquinho, aí ele tentou, não conseguiu ainda, o pai levantou um pouco mais, e não conseguiu ainda, até que o pai levantou o suficiente para que ela pudesse colocar lá dentro, e aí a criança foi e colocou lá dentro, e no final a criança disse, eu consegui, e sozinho, assim também, tantas vezes, nós agimos. Deus é quem nos abre portas, Deus é quem nos dá saúde,
Deus é quem nos dá capacidade para enfrentarmos as situações da vida. Ele é quem nos dá possibilidade de estudo, de trabalho, de família, de moradia. E tantas vezes nós agimos como aquela criança. Eu consegui. E sozinho. Esse texto que nós lemos, o apóstolo Pedro associa a graça à dependência de Deus. E como nós precisamos do Senhor. E como somos dependentes dele em cada contexto do nosso viver. Eu gostaria de pensar com vocês, e até fazer uma releitura, mas quem sabe farei em outro momento. Eu vou para os destaques, até porque a hora vai longe, tivemos momentos bem especiais neste culto, e eu gostaria de trazer alguns destaques que me chamaram a atenção, obviamente extraídos do texto que foi lido, e nós certamente cresceremos em graça, cresceremos em conhecimento também do Senhor Jesus Cristo. O primeiro destaque que eu faço está no versículo 6. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. É curioso que no final do versículo anterior, que é o versículo 5, nós encontramos o apóstolo Pedro apresentando o seguinte: porque Deus resiste aos soberbos. Deus, então, tem uma resistência aos soberbos, ele resiste aos soberbos, contudo, aos humildes, ele concede graça. Aquele que é humilde, ele concede o favor não merecido, a graça que nos acompanha ao longo da vida, que nos acompanha ao longo do viver. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Desse versículo, eu destaco que quando nos humilhamos diante de Deus, recebemos dele aquilo que de fato nos cabe, nem mais nem menos, aquilo que de fato nos cabe. Quando nós queremos nos auto-exaltar, tantas vezes nós vamos além daquilo que realmente corresponde à realidade. Porque eu. Corremos também o risco de não observarmos a potencialidade que Deus nos deu. Por um complexo, porque tantas vezes ouvimos que não somos tão bons, porque fomos alimentados ao longo da vida por informações equivocadas acerca daquilo que corresponde à nossa própria potencialidade. Aí vivemos sempre aquém daquilo que Deus espera que nós sejamos. E o outro lado é quando nós temos uma autoimagem acima daquilo que corresponde ao que é. No entanto, quando é Deus quem nos avalia, quando é Ele quem nos dá aquilo que nos cabe, Ele nos dá exatamente o que corresponde ao que nos cabe. Nem mais, nem menos. Recebemos com exatidão aquilo que nos cabe. E como isso é importante. O nosso autoconhecimento ele é falho. A nossa autopercepção acerca de nós mesmos é falha. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, ele diz: se nós nos julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando nós somos julgados por Deus, nós somos disciplinados, nós somos trabalhados, nós somos aperfeiçoados. E Deus nos coloca exatamente diante daquilo que corresponde ao que Ele vê. Nesse verso, nós encontramos tanto uma exortação, como também uma promessa. A exortação precede a promessa, não é assim? A exortação é essa: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Uma exortação. E a promessa: para que Ele, no tempo oportuno, vos exalte. É uma promessa. Eu preciso caminhar humilde diante da presença do Senhor. Eu preciso compreender que as vitórias que porventura eu venha a ter, é Ele quem está me dando. A percepção que Davi tinha ao enfrentar Golias precisa também nos acompanhar. Diante dos Golias que tantas vezes se alojam diante de nós, desafios,
problemas, demandas, situações que vão muito além daquilo que nós podemos enfrentar. No entanto, nós temos aquilo que Davi tinha. E aquilo que ele afirmou a Golias também precisa estar em nossa mente e, por vezes, ser emitido pelos nossos lábios. Tu vens a mim com espada, com escudo e com couraça, no entanto eu vou a ti em nome do Senhor. E é em nome do Senhor que nós poderemos enfrentar as situações que se alojarem diante de nós, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor. A grande verdade é que o final do versículo 5, que eu mencionei agora há pouco, corresponde ao motivo pelo qual nós devemos nos humilhar perante o Senhor, porque Deus resiste aos soberbos, porém ao humilde Ele concede graça. Por essa razão eu devo caminhar humilde na dependência do Senhor. A intervenção de Deus reverte a situação. Aquele que é humilhado, que se humilha, será exaltado. Vocês percebem isso no texto? Se você se apresenta humilde, a exaltação vem do Pai. Tantas vezes nos apresentamos a Deus como pessoas que não têm qualquer qualificação para alcançar. E o Senhor é quem nos exalta, é Ele quem nos coloca no lugar que Ele deseja que nós estejamos. Há uma intervenção de Deus que reverte toda a situação. Aquele que se apresenta humilde é exaltado pelo Senhor. E isso ocorre, vê como esse versículo é perfeito. Isso ocorre quando, pastor? No tempo oportuno, no tempo de Deus, no Cairo de Deus, ou Kairos de Deus. Não é o tempo programado por nós, e tantas vezes fazemos projeções acerca das nossas próprias vidas. O ano que vem eu farei isso, o ano que vem eu farei aquilo, na semana que vem eu farei aquilo outro. Enquanto que Deus tem um tempo que é o tempo oportuno para cada um de nós. O jeito certo e o tempo certo. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, no Kairos, no tempo de Deus, para que Ele vos exalte. Que essa esperança possa estar no nosso coração, que essa convicção possa estar no nosso coração. O meu papel é viver na dependência. Vocês lembram que eu falei que o texto lido associa graça à dependência? Que a minha exaltação dependa de Deus e não de mim mesmo. Que a exaltação venha do Senhor. Que Ele me coloque no lugar que Ele espera que eu esteja. Que Ele trabalhe a minha vida. Eu gosto muito de fazer a comparação das nossas vidas e da nossa relação com Deus, como se fôssemos árvores. Há uma tendência no ser humano a se preocupar tanto com a aparência, não é? E se você se olhar enquanto árvore, quem sabe você possa ter muito cuidado com a copa, com o tamanho da sombra. Mas o que mais importa em uma árvore são as raízes. E esse é o cuidado que nós devemos ter, de termos raízes fincadas no coração de Deus. O tamanho da copa é problema de Deus. Se será uma copa grande ou pequena, se a minha sombra alcançará somente a minha família, ou alguns familiares e alguns outros amigos, isso é com Deus. O meu papel, o meu objetivo, o meu trabalho é aprofundar as raízes no coração de Deus e humildemente receber dele aquilo que me é necessário para enfrentar aquilo que há de vir. Segundo destaque, meus queridos irmãos, versículo 7, não é? Versículo 7 diz assim: lançando sobre ele, sobre o Senhor, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele, presta atenção, que coisa maravilhosa. Eu tenho uma Bíblia nas minhas mãos, se eu a lanço lá para Sofia, essa Bíblia não estará mais comigo, mas estará com ela. E o desafio é exatamente esse: lançando sobre Deus a ansiedade, porque o cuidado que eu preciso ter vem dele.
Desse versículo, eu destaco, irmãos, que a certeza do cuidado de Deus é o que nos encoraja a lançarmos sobre Ele a nossa ansiedade. Se eu sei que Ele cuida de mim, eu posso lançar sobre Ele a minha ansiedade. Qual de nós nunca caminhou ansioso? Ansioso por alguma situação, ansioso por algum resultado de exame, ansioso por algum contexto, seja ele lá qual for. A nossa atitude de lançar a ansiedade sobre Deus é movida pela fé, pela certeza de que Ele cuida de nós. Nós muitas vezes nos encontramos tão vulneráveis na nossa vida espiritual porque nós não cultivamos a nossa fé, porque nós não cultivamos esse elemento tão importante. Andamos com medo, temos medo de tantas coisas. A Bíblia diz que o amor lança fora todo o medo. E esse amor é o amor a Deus sobre todas as coisas, que leva-nos a confiar inteiramente nele. Por quê? Por que nós amamos a Deus? Pensa nisso aí comigo. Por que nós amamos a Deus? Biblicamente falando, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E nós, atingidos, alcançados por esse amor, nós somos invadidos por um sentimento poderoso, que é o poder do amor. Foi por amor que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Então esse amor lança fora todo o medo. Alcançados pelo amor de Deus, os primeiros discípulos entregavam seus próprios corpos para serem queimados vivos. Por quê? O amor de Deus que invadiu o coração lançava fora o medo que eles tinham, inclusive em relação à própria vida. Tantas vezes nos falta essa certeza do cuidado integral de Deus com o nosso viver. E isso é que faz com que nós não lancemos sobre Ele a nossa ansiedade. Se nós olharmos o histórico da nossa vida, igual aquele salmista do Salmo 71, olhando para a minha história de vida, Tu és o meu Deus da minha infância, me tiraste das entranhas de minha mãe, me acompanhaste na juventude, certamente Tu não vais me abandonar agora. Somente isso já seria suficiente para sermos encorajados a continuarmos confiando no Senhor. De onde viemos? O que já passamos? E hoje estamos aqui. O texto fala a respeito de um cuidado que o Senhor já tem tido. Veja como o texto diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado, não é que Ele vai cuidar. Continuamente Ele cuida de vós, Ele tem cuidado de vós. Aquele que tem cuidado de nós, permanecerá cuidando de cada um de nós, amém? Você crê nisso ou não? Que aquele que tem cuidado de você continuará cuidando? Ou ele vai mudar? A Bíblia diz que Deus não sofre variação, Ele é o mesmo, Ele não muda, é Deus de ontem, de hoje, um Deus de eternamente. Ele é eterno não só no sentido dele viver para a eternidade, mas Ele é eterno no sentido dele não modificar. Eternamente Ele é o mesmo. Não sofre qualquer variação. Ele tem cuidado de nós e continuará cuidando das nossas particularidades. De cada uma delas. Lançando sobre Ele a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. De nada nos ajudará levarmos conosco o fardo da ansiedade. O próprio Senhor Jesus Cristo, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 27, veja o que Cristo disse. Ele diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua existência? Um côvado da sua vida. A ansiedade não vai aumentar. Um côvado.
não vai modificar um côvado. Do que adianta? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de mim. Eu creio que ele tem cuidado de você. E ele merece toda a nossa confiança. Um terceiro destaque, extraído do versículo 8, queridos irmãos. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Desse versículo, eu destaco que a sobriedade associada à vigilância são recomendações extremamente preciosas, valiosas para a nossa vida. Sobriedade, né? Sóbrio, outro dia eu falei aqui na igreja, é o oposto de ébrio, de alcoolizado. Então, sóbrio é aquele que está lúcido, está em plena razão. E para nossa aplicação, a sobriedade nos leva a vivermos de uma maneira equilibrada, sem euforia demasiada e também sem derrotismo. Equilibrado. É curioso quando você está conversando com alguém que está alcoolizado, né? Eu trabalhei durante um período no Desafio Jovem do Ceará, eu fui vice-presidente do Desafio Jovem, e eu lidei com pessoas, e fiz também cursos de drogadição, né? E se tiver 4 pessoas, por exemplo, em uma mesa, bebendo, a mesma quantidade de álcool, em 1 hora, um vai estar valente, um vai estar rico, um vai estar pobre na sua própria intenção e outro vai estar normal. Os organismos são diferentes. Um vai ter eufórico, outro vai estar completamente com sentimento derrotista. A lucidez impede esses sentimentos enganosos. Então, sede sóbrios, sem euforia demasiada e sem derrotismo. O que isso pode ser aplicado na vida cristã? É aplicado da seguinte forma: a vida cristã não é para ser vivida com extrema euforia, no sentido de dizer, eu sou dono do mundo, eu consigo isso, ou eu sou filho do rei, eu vou determinar isso, vou determinar aquilo, porque isso. Não é isso. Eu sou um pecador arrependido. Eu sou um pecador que foi salvo pelo sangue de Cristo sem qualquer merecimento. Essa é a ideia. Eu sou alguém com inclinações, eu ainda sou alguém no corpo corruptível, por isso que eu erro tanto. Por isso que eu preciso tanto de Deus. Esse é o pensamento sóbrio de um cristão. Sem euforias demasiadas e também sem negativismos. Eu não valho nada, valho sim. O sangue de Cristo, nenhuma gota foi perdida. Me purificou de todo o pecado. E como eu sou feliz por isso. Sede sóbrios, compreendam a dimensão da graça de Deus. Caminhem vigilantes, observando que ainda estamos vivendo em um mundo corrupto e corrompido. Porém, nós temos um Deus que está conosco dia e noite. Nós temos um Deus que não está alheio ao que passamos. Nós temos um Deus que nos consola, que nos fortalece, que nos ajuda e nos dirige, nos dando paz em meio às dificuldades da vida. Sede sóbrios e vigilantes, atentos aos acontecimentos, aos sinais que Deus tantas vezes promove para cada um de nós, pois nada é por acaso. Nada é por acaso. Perdas e ganhos, que em tudo possamos ver a mão de Deus. Dificuldades e também momentos áureos de bonança, tudo é feito por Deus. Na dificuldade, o que o Senhor quer me ensinar? Pode falar, Senhor. Na bonança, de que forma Deus quer me usar?
acima de tudo, para o engrandecimento do seu nome. Sede sóbrios e vigilantes. Desse versículo, nós observamos que a consequência de abrirmos mão desses imperativos, sede sóbrios, sede vigilantes, é o risco de sermos devorados pelo adversário. É um risco. O texto deixa claro isso. Sede sóbrios e vigilantes, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Perde a sobriedade, perde a vigilância, e aí fica sendo alvo fácil para ser devorado. É uma realidade. Pastor, o senhor já viu isso? Muitas vezes. Muitas vezes. Tem visto ainda? Tenho. Sede sóbrios, irmãos, vigilantes. Sejam bons mordomos do tempo. Sejam bons mordomos, inclusive dos bens. Os bens mal administrados podem causar grandes prejuízos para você e para a sua família. Procure sabedoria para administrar aquilo que o Senhor tem lhe dado. O tempo, os bens, a vida, os dons, os talentos. Coloque nas mãos de Deus. Você vai ver o grande lucro que você vai ter. Isso é ter paz. Sobriedade e vigilância. Destaco ainda, caminhando, o versículo 9, que diz: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Muito interessante isso, né? Eu tenho um grupo de pastores que a gente se reúne, é muito interessante, que a gente conversa bastante. E no último encontro, um deles disse assim: a melhor coisa desse encontro é que a gente percebe que a gente tem praticamente os mesmos problemas. A gente enfrenta praticamente. Eu pensei que eu era sozinho. Eu pensei que era só eu. Eu pensei que era só na minha igreja que o povo não vinha para a escola bíblica dominical. Eu pensei que era só na minha igreja que o povo... Não, a minha também, a minha também. E daí reclamaram. Então assim, enfrentamos. E a gente reparte isso. Eu estava lendo isso aqui, as lutas do cristão são muito parecidas. Em casa, no trabalho, na sociedade, no dia a dia, são muito parecidas. E Pedro já falava isso no primeiro século. Ora, resisti-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Irmãos, as lutas e provações que passamos são compartilhadas por todos os cristãos. Nós compartilhamos. Como os irmãos sabem, eu já pastoreei em outros lugares. Eu fui pastor no Recife, no Piauí, em Brasília, depois vim para cá. E assim, como os crentes são parecidos? Os cristãos são parecidos nas lutas, nos desafios. Parecemos. O segredo da resistência é um só para todos: a fé. A fé. Resisti-lhe firmes na fé. O segredo da resistência é a fé. A fé nos dá a certeza de que nós não estamos sós. Essa convicção, nós não estamos sozinhos. Logo no domingo da ressurreição, Jesus ressuscitou e ele se deparou com 2 discípulos que estavam caminhando. A gente sempre visualiza o caminho de Emaús, né?
No entanto, para mim, mais importante do que o lugar para onde eles estavam se dirigindo, era o lugar que eles estavam deixando. Eles estavam deixando Jerusalém. Não é assim? A gente só pensa, os discípulos de Emaús. Muito mais relevante. Eles podiam ir para qualquer lugar. Para ir para Poranga, né? Eles podiam ir para qualquer lugar. O problema é que eles estavam deixando Jerusalém. E Jerusalém representava o quê? O local onde os discípulos estavam. Eles estavam se distanciando. E Jesus então chegou até eles. O que vocês estão conversando aí? Mas você não sabe, você é o único que não sabe. Eles não reconheceram Jesus. Os acontecimentos e tal. Aí Jesus disse assim, mas me diga uma coisa, ele não disse que ia ressuscitar, não? Aí ele disse, né? Chegaram no lugar, no partir do pão, eles reconheceram que era Jesus. Meus irmãos, nós nunca estamos sós. A fé nos dá essa convicção, essa certeza de que nós não estamos sós. Às vezes no leito hospitalar com o filho, nós não estamos sós. Às vezes em um contexto de desemprego, nós não estamos sós. Às vezes em uma crise familiar, nós não estamos sós. Às vezes em problemas e incertezas da vida, nós não estamos sós. O Emanuel está conosco, Ele é Deus conosco. Foi Ele que nos criou, nos sustenta e sabe até onde nós podemos ir. E onde nós não alcançamos pela nossa própria potencialidade, Ele nos leva no colo, porque Ele é Deus, é fiel e justo. E disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos sós. E essa fé é que nos dá certeza, nos dá essa convicção de que nós não estamos sós. Finalmente, versículo 10, muito associado àquilo que nosso querido irmão Regis falou no momento da contrição. Versículo 10 diz assim, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Irmãos, as lutas e provações que passamos nesta vida representam, de alguma forma, o meio pelo qual nós seremos aperfeiçoados, trabalhados, muitas vezes quebrados, como um vaso que precisa ser quebrado e ser refeito, reconstruído, para ser vaso de honra. As lutas, as provações, tantas vezes, são meios pelos quais nós somos aperfeiçoados e trabalhados pelo Senhor. Quando eu estava estudando esse texto, me veio à mente aquele texto lá de Hebreus capítulo 11, de 32 a 38. Esse texto toca tanto meu coração, porque ele fala a respeito de homens que de fato, e muitos no anonimato, que de fato honraram a vida de fé. O texto diz assim, e que mais direi ainda? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados,
provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Porém, eram homens dos quais o mundo não era digno. Eram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Esses homens e mulheres, que entenderam que as lutas, que as provações eram meios pelos quais eles eram aperfeiçoados na vida cristã. A verdade é que o Senhor nos garante, para concluir, nos garante que, dentro do versículo, mais uma vez, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco. Veja a promessa, por um pouco. Ele mesmo há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. O Senhor é quem garante que o sofrimento é transitório e é rápido. É rápido. É transitório e é rápido. Ele mesmo há de nos aperfeiçoar. Ele mesmo há de nos firmar, de nos fortificar e de nos fundamentar na vida com Ele. Meus irmãos, que vivamos na presença de Deus, sabendo que Ele está conosco e sabendo que Ele há de cuidar de nós, de cada particularidade, de cada área da nossa vida. Confie ao Senhor cada área da sua vida. Confie ao Senhor a sua família. Confie ao Senhor as suas finanças. Confie ao Senhor o seu tempo. Confie ao Senhor a sua saúde. Confie ao Senhor a sua vida como um todo. Que nada possa ser particularizado por você. Que você diga, tudo é teu, Senhor. Administra porque tu podes cuidar melhor que eu. Que sejamos sóbrios. Que sejamos vigilantes diante das situações da vida. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive as nossas próprias vidas. Que as nossas vidas sejam vividas para ele. Uma vida vivida para Deus vale a pena ser vivida. Uma vida vivida para nós mesmos é uma vida perdida. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida? Vamos orar. Soberano Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de termos a tua palavra diante de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo que ela fala ao nosso coração.